gravei 2 sudokus hoje já e resolvi gravar o terceiro da série Rush Run. No caso é a quinta, mas a terceira de hoje. Hoje é uma dificuldade, dessa vez não, uma dificuldade um pouco maior, 3 estrelas. E assim, eu sinto que o salto de dificuldade de 2 para 3 estrelas é considerável, né? Então, vamos ver, né? Vamos lá. Começar primeiro pela descrição do experimento, né? Experimento 5 vermelho, 3 de julho de 1974. Nessa velocidade, né? Finks vai estar pronta para o pro The Big One, né? Pro grandão em uma questão de meses. Mas eu tô me adiantando, né? Tô botando o cavalo na frente da carroça. Ainda tem muito trabalho para ser feito primeiro. O teste das portas vai continuar, só que mais importante, Elliot parece confiante que semana que vem nós estaremos prontos para testar alguma coisa, mas a coisa cortou, né? Então, vamos aqui pro começar o sudoku, ler as regras. Bom, então quero saber, regra normal, 1 a 9 em cada linha, coluna, caixa 3x3. A Finks pode andar ortogonalmente entre as casas. Ela não pode passar na diagonal se passar por uma bolinha, não pode atravessar uma parede. Para não estar na diagonal, vai ter que ter o espaço 2x2, pelo menos, né? Para ela poder passar na diagonal. E ela tem que chegar no cupcake. É o objetivo final, né? Bom, as regras desse. Porta unidirecional, a gente viu no último, né? Ela pode passar pelas portas, né, unidirecionais, que são essas setinhas roxas, indo no sentido da seta, né? Então ela pode fazer esse caminho, mas ela não pode fazer nesse sentido, né? E além disso, o a seta está entre duas células, né? Ela está apontando para a célula menor. Outra regra são os pontos pretos. Um ponto preto entre duas células indica que uma é o dobro da outra. Então, por exemplo, se aqui for 3, aqui vai ser 6. Né? Ou então pode ser relação de metade também. Se aqui é um 4, aqui pode ser tanto 2, que é metade, ou 8, que é o dobro. Nem todos os pontos pretos foram dados. Então podemos ter, por exemplo, 3 e o 6 aqui, sem o ponto preto, sem nenhum problema. E a restrição desse teste é que, nesse experimento, o caminho correto vai ser uma linha válida, né, de paridade alternada. Então, qualquer um par, né, de células adjacentes ao longo do caminho vai alternar, né, entre número ímpar, número par, assim por diante. Então, esse é a restrição do caminho, né? Vai ter que estar alternando entre ímpar e par. Vamos resetar o tempo aqui. Então vamos. Bom, a primeira coisa, né, que chama atenção, claramente, é que tem esse caminho aqui, que ele parece muito bem possível, né? Eu vou usar, vou colorir. Eu gosto de usar o laranja para ímpar e o azul para par. Bom, se eu estou usando essa linha inteira, eu vou estar usando os números de 1 a 9. Se eu estou usando os números de 1 a 9, vai estar alternando, né? Ímpar, par. Então são 5 números ímpares e 4 números pares. Então ele vai ter que começar no número ímpar e pro par. Ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par e ímpar. E aqui é interessante. Porque, ó, por exemplo, só para exemplificar
ignorando todas as outras regras, né? Se eu estou usando as nove casas assim em sequência, né, vai ter que estar entre ímpar e par, começando e terminando no número ímpar, né? Aqui é um número ímpar, e aqui é par, e um é o dobro do outro. Quais são as possibilidades? 3 e 6, ou 1 e 2. De qualquer jeito, ó, se aqui for 1 e 2, aqui também precisaria de 1 e 2. Isso aqui, ó, estão na mesma caixa. E se aqui for 3 e 6, aqui também precisaria de um 6. De novo, mesma caixa. Então, o que significa? Que o Finks não vai poder fazer esse caminho direto e fácil, né? Agora, será que esse caminho aqui é possível? Bom, a gente viu que aqui então não poderia ser ímpar, né? Então, aqui teria que ser par. Começaria num número par. Ah, já viu o problema nesse caso aqui, né? Se ela, em vez de ir na linha reta, começasse sendo reto e subisse aqui. E qual é o problema? Se for contar quantas casas azuis tem nessa linha, né, que são as casas pares, temos 1, 2, 3, 4, 5. E de 1 a 9 tem 4 números pares. Então não tem como colocar 4 números pares em 5 lugares diferentes. Então ela também não pode fazer esse caminho. E agora, será que aqui poderia? Bom, não tem como eu colocar desse jeito sem repetir esses números, né? Porque os números ímpares que podem estar junto com o ponto preto são o 1 e o 3. Se fosse, por exemplo, aqui o 1, aqui o 2, aqui teria que voltar para o 1. Ou então aqui o 3, aqui o 6, que teria que voltar para o 3, né, na mesma caixa desse aqui. E a gente não pode colocar o ímpar aqui pelo mesmo motivo, né? Então, ela não vai passar daqui. Então aqui também não vai passar. Então, ó, de possibilidade, ou ela viria por aqui, ou ela faria esse caminho. Bom, se ela viesse por aqui, ela não poderia sair por aqui, ó, porque tem essa porta unidirecional para a esquerda. E ela está indo para a direita, né? Não pode. Então ela faria isso ou viria por cima. Então, de qualquer jeito, esse caminho que ela vai fazer. Esse caminho aqui para sair também ela vai fazer, né? Agora se vai por cima, se vai pelo meio ou se vai pela direita, não sabemos. Quando tem dois pontos pretos na mesma restrição, né, na mesma linha, coluna ou caixa, né, um seguido do outro, nas mesmas restrições, né, só tem duas possibilidades, 1, 2 e 4 ou 2, 4 e 8. Então para poder ser 1, 2 e 4, 2, 4, 8, 4, 2 e 1, ou 8, 4 e 2. De qualquer jeito aqui só fica 2 ou 4. E o 2 e 4, os dois são números pares. Então aqui teria que ser um número ímpar e aqui par de novo. Se viesse aqui por cima, né, seria ímpar, par, ímpar, par. Se viesse pelo meio, ímpar, par, ímpar, par. E aqui por baixo, ímpar, par, ímpar, par. De qualquer jeito, então aqui é um número par também. Então aqui é um número ímpar. Bom, número ímpar que pode estar aqui é só o 1, né? Então aqui é 1, 2 e 4. Isso indica o que pra gente? Que ela não pode fazer esse caminho, porque senão iria do 4 que é par pro 2 que também é par. Aí tem que alternar.
Então ela vai fazer esse caminho aqui. Bom, aqui é um número ímpar, né? Se ela viesse aqui direto por baixo, seria par e ímpar. E se fosse por cima, seria par, ímpar, ímpar. De qualquer jeito, aqui é um número ímpar. Então, par, ímpar. Não dá pra fazendo essa e alternando assim. O 4, ele também é um número par, né? Então posso colorir aqui. E se a gente olhar aqui na coluna 1, já tem 4 casas azuis, que são as pares, né? Que são 2, 4, 6 e 8. Então essas outras brancas são casas ímpares também. Isso indica, pensando nisso também, né? O caminho ela não vai poder fazer aqui por cima. Por quê? Porque não teria números pares suficientes. Ah, não, poderia ter sim. Tá. O que indica aqui é que ela não vai vir por cima, né? Pode vir por baixo ou pelo meio. Então, um desses dois aqui obrigatoriamente vai ser par. Ó, aqui a gente viu que não pode ser ímpar, né? Então aqui vai ter que ser par também. Bom, se ela vier por aqui, aqui por cima, né? Como é que ficaria essa questão de par e ímpar aqui? Criar 4 números pares já, então aqui teria que ser ímpar. Não revela muita coisa, né? E ó, saindo daqui, né? Ou vira pra cá, ou então, ó, descendo aqui ela não poderia virar à direita, porque é uma unidirecional pra esquerda. Aqui, ela até poderia passar pela porta, mas ficaria no beco sem saída. Aqui unidirecional não vai poder. Teria que vir até aqui embaixo. Vamos ver como é que fica essa questão, né? Ó, 2, 3, 4 números pares, né? Então aqui teria que ser ímpar. E aqui, ó, é impossível a gente ter dois números ímpares nesse... Coisa que eu lembro que eu comentei aqui, né? Seria ou 1, 2 e 4 ou 2, 4 e 8. Não tem como colocar dois números ímpares. Então, esse caminho para baixo é impossível. Porque forçaria ter dois números ímpares nesse conjunto aqui. Então, realmente vai vir para cá. Tá. Aqui é ímpar também. E ó, ela não vai poder descer aqui direto, porque, né, ó, teriam nessa coluna 5 números pares. E pode ter no máximo 4. Quer dizer, tem exatamente 4, né, em cada linha ou coluna. Então, vamos ver, né, se poderia fazer isso aqui. Eu acredito que não, pelo mesmo motivo, né, que não poderia fazer isso aqui, né. Ó, 5 números pares nessa linha e 5 números pares nessa coluna. Impossível. Então, ela não pode descer aqui. Vai vir pra cá. E aqui vai ser ímpar.
aqui é 2 ou 4, né? Aqui vão ser 6 ou 8. Isso aqui é um labirinto mesmo, né? Bom, vamos ver se poderia descer aqui. Às vezes é bom ver esses caminhos óbvios, né? Vamos dizer assim. Que eles acabam mostrando, ó, que eles não são possíveis. Que aqui, ó, 5 números pares na coluna. Ou então, se fizer isso, será que tem algum problema? Aqui, ó, já fica na linha, né? 5 números pares. Ó, se vier por aqui, né? Seja por cima ou aqui por baixo, ou dando essa volta. Se vier por aqui, ó, esse aqui é ímpar, par, ímpar, par, ímpar. Aqui, ó, par e par, né, nessas posições. Já seriam 5 números pares na linha. Então, se fizer isso, aqui também, né? Ó, ímpar, 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 aí par e par. Inclusive, ó, uma coisa que eu tava reparando. Se ele anda uma quantidade par de casas, então, por exemplo, ó, daqui até aqui, vamos dizer que seja a chegada final, né? Ó, 1, 2. Ou então 1, 2, 3, 4. Ou então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se tá andando um número par, vai ter a mesma paridade. Né, ó. Só exemplificando, vamos pegar esse caminho, né? Então aqui, ó, seria par, ímpar, par. E aqui seria o ímpar de volta. Então, se estão dando uma quantidade par de casas, vai dar a mesma paridade, não importa o caminho que faça, né? Aqui vai dar ímpar, nessa casa aqui, se a gente fizer isso, se a gente fizer isso, se fizer isso, se fizer isso, também vai dar ímpar, ó. Se é ímpar aqui, ó, ímpar, 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 ímpar. Então, não importa o caminho que faça, se andar uma quantidade par de casa, vai dar ímpar. Quer dizer, vai dar a mesma paridade, né? E por que isso talvez é relevante? Porque qualquer caminho que a gente fez, né? Opa, saindo daqui, indo aqui pro cupcake, que tá dando um número par. Então, para 1, 2, 3, 4. Opa, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tá. Saindo aqui do par, né? No caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, aqui e aqui são pares. E aí, ó, na coluna já ficam 5 números pares. Né? Ó, de qualquer jeito, né? Estaria sendo um número par. Se vier aqui, se o caminho for daqui, seria ímpar e par. E ó, 5 números pares na linha, não é possível. E se vier aqui pra cima, né? 5 números pares na coluna. Então, na verdade, como eu posso explicar? Para eu chegar, por exemplo, aqui ou aqui, eu vou estar andando, eu vou estar fazendo a mesma paridade. Mas eu acho que se, por exemplo, eu fizer uma diagonal, eu acho que essa paridade vai alternar um pouco, né? Ó, por exemplo, digamos que seja isso.
Porque ó, normalmente dessa célula para essa célula, se a gente fosse andar ortogonalmente, né, elas seriam diferentes, que nem aqui, ó, aqui ou aqui. Já nesse caso, elas estão com a mesma paridade. Então, é bem provável que a gente tenha que andar numa diagonal aqui para inverter daqui sendo par para ser ímpar. Se vier aqui para cima, tá. Então, se a gente está considerando, né, que ele vai ter que dar essa diagonal, ele vai ter que subir aqui. Ele não vai poder descer aqui porque não vai conseguir chegar na diagonal, né? Então vai ter que vir pra cá. Aqui ele poderia pegar essa esquerda aqui. Enfim, de qualquer jeito, ele faria isso na volta, né? E ó, isso aqui a gente está considerando ímpar. Por aqui vai ser tipo ímpar, aqui vai ser ímpar, então aqui vai passar a ser par. E ó, do jeito anterior que a gente estava vendo, né, sem considerar essa inversão da polaridade, né, vamos dizer assim, daqui para cá manteria a mesma polaridade, né, sem ter alguma diagonal. Se a gente fosse ignorar essa parede vermelha, ó, daria para fazer essa diagonal e aí faria sentido essa inversão, né, de ímpar para par. A gente pode ver que está fazendo sentido, ó, por exemplo, aqui nessa caixa. Tem 4 casas azuis. Aqui ó, já tem 4, então essas aqui são laranjas. Aqui já tem 4 azul, então aqui é laranja. Bom, ó, se a Finks descer aqui, olha o que vai acontecer. Aqui vai ter que ser laranja, aqui é azul. E aí já vão ter as 4 casas azuis, né? Teria que ser laranja. Na verdade o que eu ia falar não fez sentido. Aqui são laranjas, tá. Ó, nessa linha só tem 2 casas azuis e ainda faltam 2, né? Então aqui são azuis. E aí ó, ele não vai poder descer aqui, né? Porque azul para azul não vai ter inversão. Então vai ser assim o caminho, esse início, né? Aqui vai ser azul e azul. Aqui ó, laranja e laranja para completar a caixa, né? Nessa linha vai ser um de cada mesmo. Aqui vão ter 2 azuis, aqui vai ter um azul só. Aqui tem 2 azuis, aqui tem um azul só aqui também. E aqui ó, o caminho não vai poder ser aqui por cima, porque senão teriam 3 números ímpares seguidos, né? E tem que alternar. Bom, sobra aqui, né? 6 e 8. Será que ele poderia descer aqui? Se ele descer aqui, né? Eu poderia. Não vejo por que não. O que foi? Eu também poderia vir pra cá, né? Na verdade, eu acho que não. Aqui, ó. Digamos que ela faça esse caminho. Aqui precisaria. Na verdade pode, né? 5 números laranja já. Então aqui teria que ser par também. Aqui teria que ser ímpar esse resto. Teria que ser par.
Ah, tá, ó. Aqui, para completar a coluna, seria par. Para completar essa linha, teriam que ser ímpares. E aí, ó, não poderia fazer esse caminho, teria que ser o caminho de cima. Então, é par e ímpar, par aqui também. Para completar a coluna, aqui teria que ser par. E ó, para completar a linha seria só ímpar. E agora, como é que ela faria esse caminho, né? Passando por dois ímpares seguidos. Então, não pode virar aqui à esquerda. Tem que vir para baixo, pelo menos até aqui. Aí, ó. Agora a coluna aqui já tem todos os números pares, então o resto tudo aqui é ímpar. Aqui dá pra gente descobrir então que é o 1, 2 e o 4. Que né, vai ser 6 ou 8 também. Sobrou 2 e 4 aqui. 2 e 4 aqui. Aqui tem que ser par, né? É, par. Ah, aqui o caminho, né? Com certeza vai passar nessas casas, né? Então aqui vai ser ímpar, aqui par. Quer dizer, par e ímpar. Para completar a linha já tem 3 pares, falta esse aqui. Para completar a caixa precisa desse ímpar aqui. Ó, a linha já está toda par, já tem todos os pares, quer dizer. Então aqui vai ser tudo ímpar. Aqui faltam 2 pares ainda, tem 2 espaços só vazios. Então par nos dois. Ó, com essa faixa laranja aqui, a gente sabe que ela não vai poder fazer isso, né? Que tem que alternar com laranja e azul. Então vai ter que fazer aqui. Então aqui vai ser desse jeito, né? E ó, não vai poder descer aqui, né? Porque é par com par. Então vai ter que vir aqui. É, ó. Desce aqui, desce aqui. Então é mais ou menos esse caminho. Ainda precisa descobrir como é que vai fazer a diagonal, né? Mas vai ter uma diagonal aqui. Inclusive, a diagonal vai ter que ser essa, né? Porque aqui não pode, porque é ímpar para ímpar. Teria que ser assim. É. Agora é só completar os pares e ímpares. Eu consigo completar isso já. Aqui é ímpar. Aqui um dos dois é par, aqui um dos dois é par e eles vão estar alternados. Então agora é descobrir como completar o sudoku, né? Vamos ver aqui, ó, o 1 nessa caixa. Por causa desse 1 não pode estar aqui, por causa desse 1 não pode estar aqui. O 1 não é maior nem que o 2, nem que o 4, então o 1 está aqui. Na caixa 1 sobre essa posição. Aqui na 3, né, não pode estar aqui, não pode estar aqui, porque ele tem que estar do lado da ponta da flecha. Então sobra essas duas posições para o 1. Com isso na caixa 2, ou aqui ou aqui. Aqui não pode, porque ele não pode estar na parte grande da flecha. Aqui na caixa 5, ele não pode estar aqui por causa desse 1, não pode estar aqui por causa desse, não pode estar aqui por causa desse. Isso sobrou aqui. Aqui sobra essas duas posições. Nessa caixa aqui sobra ou aqui, se for o, se aqui for ímpar, né? De qualquer jeito, na coluna 8, a única posição possível do 1 é aqui. Aqui não pode por causa desse 1, aqui não pode por causa desse 1, aqui por causa desse, aqui por causa desse. Aqui teria que ser ou 2 e 4 ou 4 e 8.
qualquer jeito tem um 4 aqui. Aqui na caixa 5, né? Não pode ter 4 nem daqui, por causa desse 4. Então, 4 aqui. O 8 aqui na linha 1. Ele não pode estar aqui porque ele não é menor que nenhum outro número par. Ele não pode estar aqui porque ele só é menor que o 9. O 9 não é menor que nenhum outro número no Sudoku, né? Se bem que poderia ter um 8 e aqui um 9, né? Achei que 8 dava pra colocar. Bom, um 2. Não pode colocar aqui porque ele só é maior que o 1. Já tem um na caixa, mesma coisa pra cá. Sobra essas posições pro 2. Esse 2 tira esses dois aqui. Sobra essas duas posições. Sobraria, né? Porque aqui, se eu fosse aqui, né? Precisaria de 1. Que os dois são maior do que 1. Mas já tem 1 tanto na caixa, quanto na linha, quanto na coluna. Então sobra 2 aqui. 2 estaria em uma dessas duas posições nessa caixa. Tá, eu tenho que descobrir. Eu acho que o que eu preciso agora é descobrir qual par é esse. É um par de um número ímpar e um número par, né? Obrigatoriamente. Porque só sobrou uma casa laranja e uma azul nessa caixa. Então seria ou 1 e 2 ou 3 e 6. Vamos supor que seja 1 e 2, né? Por causa desse 1 seria 1 e 2. Que teria que ser 4 e aqui o 6. Isso implica alguma coisa? Tem um 4 aqui. 6 ou 8 também. não implica. É porque aqui teria que ser ou 6 ou 8, né? Aqui também. Acho que eu acredito o azul seria aqui, o azul aqui, né? Estão alternados. Não vejo nenhum problema assim imediato. E se aqui fosse o 3 e 6? O 3 e 6 estaria aqui, né? Então aqui não poderia ser 2, o 2 teria que estar aqui. Aqui seria o 8. O 8 é maior do que 3 ou 6, né? Tá certo. 8 estaria uma dessas duas. Aqui sobraria o 6. 3 e o 6 aqui. Opa. Calma aí. Eu fiz um raciocínio errado aqui. O 6 só que estaria uma dessas posições. O 3 tem que estar numa casa laranja. É. Que estranho.
onde o 2 pode estar? O 2 pode estar aqui, 2 pode estar aqui, 2 pode estar aqui. Esse que é o tenso, a gente conseguiu fazer as coisas certas aqui até agora, mas tá complicado terminar. Não tô sabendo nem onde olhar. Bom, digamos que aqui seja 2 e 4. Aqui não vai poder ser 2, aqui o 2. Aqui vai ter que ser 3 e 6. Aqui seria um 8. O 8 aqui nessa caixa. Não poderia estar aqui por causa da coluna, que não poderia, né? Porque senão aqui teria que ser 10, não é impossível. Então 8 aqui. Aí teria um 8 aqui. 8 e 6 aqui. Na caixa 1, né? Não pode aqui por causa desse 8. Não pode aqui porque ele não é maior do que outro número par. Então 8 aqui. 8 e 6. O 6 teria que estar aqui, porque ele não é menor que outro número par sem ser o 8, que já está na caixa. Então aqui seria 2 ou 4 sem nenhum problema. Na linha 1, onde colocaria o 8? Teria que ser aqui. Teria que ter um 8 aqui, um 4 aqui. 6 sobra aqui. O 6 não poderia estar aqui, né? Teria que estar aqui. Aqui seria o outro número par. Já tenho 2, 4, 6, teria que ser o 8. Aqui sobraria o 6, aqui em qualquer um dos dois o 4. Aqui seria 2 e 4, aqui teria que ser 4, aqui o 6. Ah, tá, entramos num problema. Que se for aqui 2 e 4, aqui sobraria o 4 ou 6, mas não pode ser o 4 que já tem na coluna, não pode ser o 6 que já tem na linha. Então, esse par do 4 tem que ser o 8. Então preciso de 2 e 6 na coluna, 2 e 6 aqui também. Ah, 4 aqui na caixa 6. Não pode estar aqui por causa desse 4, não pode estar aqui por causa do... né, porque o 4 já estava aqui. E aqui não pode por causa desse par aqui de 4. Então aqui é o 4 e aqui é o 2. Falta aqui 6 e 8. Aqui seria 6 ou 8 também. Um desses dois seria o que não está sendo usado. Aqui sobra o 6. Teria o 4 e um desses dois. 2 ou... Ah, o 8 também só poderia ser uma das duas posições. Ele não pode estar aqui, então aqui só sobrou 2. Nessa coluna, né? Já tenho o 2 e o 4, falta o 6 e o 8. Eu não posso colocar o 6 aqui porque eu precisaria de um 8 aqui. Só que o 8 já tem nessa caixa. Então aqui tem que ser o 8. E aqui vai ser um par 3 e 6 mesmo. Então aqui nessa parte azul sobra o 2. Com esse 4 e 8 aqui não pode ser 8, tem que ser 6. Ah, já tinha um 8 na caixa também, né? Aqui sobra o 8. Aqui
ser o 6, 8 e o 6. O 2 aqui, né, nessa caixa. Ele não pode ser aqui, porque já tem um 2 na linha. Não pode ser aqui, porque o 2 não é maior que nenhum outro número par. Aqui por causa da coluna, então só sobra aqui o 2. Aqui não pode ser 2, 2 aqui. Acho que foram todos os 2, né? Só falta aqui. Pronto. Aqui 4 e 8. Ó, aqui nessa coluna, né, falta o 8. Então o 8 tá aqui. Então 6 aqui, 3 e 6. Inclusive dá pra gente terminar de colorir agora. As posições ímpares e pares, né? Aqui 4, 8. Aqui 4, 6 ou 8. Aqui 4, 6 ou 8 também. Ó, aqui falta 4, 6 e 8, mas eu não posso colocar o 4 aqui, porque o único número par menor do que o 4 é o 2. Só que eu já tenho 2 na caixa. Então tem um 4 aqui, logo um 8, um 4 aqui. Aqui vai ter que ser o 6. Aqui vai ter que ser o 8 para colocar o 4 aqui. E aqui o 6. E aqui o 8. 4 e o 8. E por fim, o 6 e o 8. Bom, conseguimos colocar todos os números pares. Eu vou limpar a cor para ficar mais fácil de entender, né? Porque senão fica muita informação na tela. Bom, aqui seria... A gente só vai colocar o número ímpar agora, né? 1, 3, 5, 7, 9. Menor do que o 4. 1 e 3, mas já tem 1 na linha, na caixa. Então aqui é o 3. Não. 1 aqui, só sobra aqui, então 1 aqui também. Aqui vai ter que ter um 9. 3, 5 e 7, né, que falta. 3 vai estar aqui. O restante vai ser 5 e 7. Tentando ver alguma linha ou coluna que tenha pouca coisa. Falta 3, 5 e 7 também. Qualquer um pode estar em qualquer lugar. O que pode ser aqui? 5, 7, 9. Só pode ser 5 ou 7, né? Que é menor que 8. E ó, aqui só pode ser 5 e 7. Aqui só pode ser 5 e 7. Os dois na mesma linha. Significa que o 5 e o 7 da linha 3, né? Que é essa linha aqui, vão estar nessas duas casas. Então aqui não pode ser nem 5 nem 7. Sobra só o 3. Aqui é 5 e 7 também. Bom, o 9 aqui nessa caixa, né? Ele não pode estar aqui, porque ele não pode ser menor. Então ele vai estar aqui ou aqui. E faltaria o 5 ou o 7. O 5 não pode estar aqui, porque ele não é maior que o 7 nem o 9, né? Então 5 aqui e o restante 7. Nessa caixa o 3 sobra uma dessas posições, por causa desses 3. Bom, aqui é uma linha, né? Aqui é outra. Então vai sobrar um 3 aqui. Nessa coluna a gente precisa colocar o 9. 9 não é menor do que 6, então não pode estar aqui. Aqui a gente viu que não podia, então aqui o 9. Nesses dois sobrou o 5 e o 7. Ó, 5, 7, 5, 7, os dois na mesma coluna. Então aqui vai ter que ser o 9. Aqui, ó, aqui é um trio, né? Aqui é 7, 9, aqui 5, 7, 9, aqui 5, 7. Então aqui não pode ter 5, 7 nem 9. Sobrou 3. Aqui é 5 ou 7, mas 7 não é menor do que 6. Então aqui
que é o 5. 7, 9, 5, 7 e 5. 5 aqui também, 7. 7 e 5. O que mais? Aqui é o 9. Aqui o 5. Falta 3 e 7 aqui. Não sei ainda onde colocar. Essa caixa aqui falta o 3. 3 não pode estar aqui por causa desse 3. Sobra o 3 aqui. 4, 5. 5 não pode estar aqui por causa desse 5. Não pode estar aqui por causa desse 5. Então 5 aqui, 3. Aqui falta o 9. O 9 aqui e o 7 aqui. Aqui sobrou o 3. Então aqui não pode ter 3, né? 3 aqui, 3 aqui. 7 aqui. 7 aqui. Porque esse 7 tira essa linha, né? Esse 7 tira essa coluna, então 7 aqui. Falta o 5 e 9, já tenho 9 aqui. Então 9 e o 5. Para finalizar, um 5 aqui. E o 9. Esse deu um trabalhinho a mais. Dei sorte de ter reparado logo, né, que sem uma diagonal aqui não ia ser possível chegar no cupcake, porque vão ter 5 números pares ou na linha ou na coluna, né? Então, mesmo com essa sorte, né, de perceber rápido isso, eu demorei 40 minutos. Então, vamos ver as anotações, né, do experimento. Experimento completo com sucesso. A Finks visitou 52 células, comeu só um ponto preto e usou 6 portas de mão única, né? Vamos lá. Finks cresceu em... A confiança da Finks, né, cresceu para usar as portas unidirecionais e ela não hesitou em traçar um caminho, vamos dizer, fora de mão para achar um lugar para se mover diagonalmente, de maneira a alcançar a mudança, né, da paridade necessária. Eu tenho mais fé do que nunca, né, no experimento da próxima semana, né, que vai ser um marco. Mais fé do que nunca que o experimento da próxima semana vai fazer com que a Finks garanta um lugar dela nos livros de história. Bom, mais um sudoku da Retron feito. Esse deu um trabalhinho a mais do que os outros que eu fiz hoje. Espero que tenham gostado.